Hoje nós vamos falar sobre prática, da teoria à prática. E essa live eu tenho certeza que ela vai abençoar a tua vida, assim como abençoa a minha. Amém? Eu queria começar lendo com você o texto que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Acompanha comigo. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Então, quando a gente lê esse texto, a gente entende que a maior parte das pessoas, aquelas pessoas que fazem curso, elas são submetidas ou no meio ou no final da formação a uma coisa chamada prática. Essa prática tem qual finalidade? Essa prática tem a finalidade de levar essa pessoa a um aprendizado maior, a um nível maior de aprendizagem que é cobrado ou que é exigido no mercado de trabalho quando ela sair do curso. Então, se essa pessoa apenas fizer o curso, a teoria, e ela não fizer a prática, ela não é uma profissional ou um profissional completo, qualificado no nível de exigência do mercado de trabalho lá fora. Então, a prática é fundamental, fundamental. E não é diferente na caminhada cristã ou ministerial. Com certeza, eu e você precisamos praticar aquilo que aprendemos. E praticar o quê? O que nós aprendemos? O que nós ouvimos, a palavra de Deus. A gente vai ver isso mais para frente. Então, o apóstolo Paulo aqui, nesse texto, ele inicia uma solicitação, eu ia dizer solicitação, mas ele inicia uma convocação à prática de tudo aquilo que foi ensinado anteriormente. Paulo ensinou doutrinas teológicas, orientações e ensinamentos acerca da fé cristã, da caminhada cristã, da vida cristã, para que aqueles irmãos de Roma pudessem subir um nível, né? Aprender de fato quem era Jesus e quem era e qual era a missão de cada um deles nessa caminhada. Então Paulo, ele chama a responsabilidade desse povo, ele convoca esse povo a uma prática. Até o capítulo 11, Paulo, ele trata de teorias, como eu disse aqui. Ele ensina doutrinas teológicas, orientações e ensinamentos acerca da fé cristã. A partir do capítulo 12, a brincadeira da teoria acabou. Agora começa uma parte prática, em que nós, né, no caso os romanos, iriam praticar aquilo que aprenderam. Então eu entendo que a prática ela é essencial na vida de qualquer crente. Ela é importantíssima para o crescimento, ela é importantíssima para o relacionamento, porque é na prática que eu vou entender tudo aquilo que eu preciso na minha caminhada cristã. E Paulo tinha dois objetivos basicamente. O primeiro está aqui, apresentarem o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que era o culto, né, espiritual. Em algumas traduções está escrito racional. Por quê? Porque até um tempo atrás os judeus tinham uma prática de apresentar um animal como sacrifício. Isso era louvor, isso era adoração, isso era o culto deles. Alguns animais eram oferecidos em função de pecados, mas a forma de culto era essa, apresentar um animal. E agora Paulo está apresentando um novo modelo, que é o nosso corpo. Até a morte de Jesus, na cruz do Calvário, o culto era realizado no templo, né, no santuário, no tabernáculo, e o véu limitava o acesso. A partir da morte de Jesus, o véu se rasgou, e agora ele abre um novo e vivo caminho, onde eu e você temos acesso. E agora o culto não é mais no templo, né, de parede. Agora o culto é no templo, é dentro de nós, aqui no nosso coração. Então nós começamos a entender que o formato de adoração e de culto mudou. Paulo está mostrando isso.
A segunda coisa, ele diz assim, e não vos amoldeis. Ele diz, não vos amoldeis. O que significa isso? Essa palavra significa exatamente isso, tomar o molde, tomar o formato, tomar a proporção, o formato do mundo. Nós não podemos fazer isso. Para ilustrar isso, eu tenho um exemplo muito bacana, que eu costumo usar nas minhas mensagens, que quem me acompanha já conhece, que é a forma de gelo e a água. Quando você quer fazer gelo na sua casa, você pega uma forma de gelo, coloca água e coloca lá no lugar onde você costuma congelar as coisas, seja no freezer, seja no congelador, onde quer que seja, você coloca lá. Feito isso, após algum tempo, cada equipamento tem o seu tempo, né, de congelamento, mas passado o tempo natural de congelamento, você tira e aquela água se transformou em gelo. Até aí tudo bem, porque a gente não vê nenhuma ligação com o que Paulo disse aqui, não vos amoldeis. Mas se você prestar atenção, você colocando uma forminha quadrada e colocando água ali, o gelo vai sair quadrado. Se nós colocarmos uma forminha redonda e colocarmos água dentro do congelador, o gelo vai sair redondo. De forma que eu preciso entender que a água se amolda ao formato da forminha. O crente tem que ser diferente da água, nesse sentido. O crente não pode se amoldar ao formato do mundo. Eles estão tentando nos moldar, tentando nos colocar num formato que não é o formato bíblico, por exemplo, no casamento, né? Trazendo para nós um modelo diferente daquilo que foi estabelecido no livro de Gênesis, homem e mulher. E deixará o homem a sua casa e se unir a sua esposa e serão ambos uma só carne. Esse modelo de casamento, de família, ainda permanece para nós. Ainda que o mundo ofereça legalmente viável para muita gente, né? Porque a lei vai determinar que a partir de agora é possível isso, mas nós não ficamos em primeiro lugar com a lei, nós ficamos com a Bíblia. Nós não queremos ser fora da lei, mas também não queremos estar em desacordo com a palavra do Senhor, acreditando que um novo modelo de casamento seja possível. Então, Paulo diz para nós não nos amoldarmos. Eu e você não podemos nos amoldar. Amém? A qualquer tipo de ensinamento. Eu dei um exemplo, mas existem tantos outros aí sendo apresentados e eu e você não podemos nos amoldar. Nós precisamos nos manter firmes naquilo que Deus traçou para nós. Se você tem dúvida, leia a Bíblia. Se você tem dúvida lendo a Bíblia, pergunte ao teu pastor. Mas não fique na dúvida e não faça aquilo que o mundo está apresentando. Amém? Uma outra coisa. John Wesley foi um homem que ele viveu à frente do seu tempo. Ele era um homem que conseguia conciliar, ou melhor, sintetizar como ninguém, teoria em prática. Ele conseguia ter um discurso teórico e ele conseguia colocar esse discurso teórico em prática, o que é muito difícil para muita gente. Então, Wesley, ele fazia exatamente isso. Ele pregava, ele tinha um texto, ele tinha um esboço, uma homilia, né? Mas um sermão, mas ele conseguia transformar aquele sermão em prática para a sua vida. Esse é o desafio para nós. É transformar a teoria na prática. Transformar aquilo que nós lemos ou ouvimos através da mensagem pregada pelo nosso pastor em uma prática, para que a gente possa caminhar nessa caminhada cristã. Dessa forma, eu vou ler para você agora um texto que está no livro de Mateus, capítulo 7, vai do versículo 24 ao 27. Eu vou ler para você e você vai entender agora a real necessidade de eu e você começarmos a praticar a palavra do Senhor, se nós não estamos fazendo isso, amém? Se você já está fazendo, continue fazendo, e eu vou te mostrar a necessidade para que você continue fazendo, praticando a palavra do Senhor. Olha o que está escrito: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que edificou ou que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
É como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Mateus 7, 24 ao 27. Então esse texto nos mostra que a prática é importantíssima. Eu não posso só ouvir, aliás, eu preciso ouvir, porque é pelo ouvir que eu vou aprender a palavra de Deus. Aqui é que a fé vai entrar no meu coração. É pelo ouvir. Agora, está aqui, ó. Como consequência, a fé veio pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então eu preciso ouvir. Eu tenho que ouvir para que a fé entre no meu coração. Contudo, eu não posso ficar só no ouvir. Eu preciso praticar. Porque quando eu pratico, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu não cometo mais os erros. Quando eu aprendo, eu busco fazer a vontade de Deus. Então é preciso eu ouvir e praticar. Eu não posso só ouvir. O culto foi maravilhoso. Eu chego em casa, fecho a Bíblia e vou assistir televisão. Isso não vai surtir efeito na minha vida espiritual. Eu preciso ouvir, mas preciso também praticar. Você consegue entender isso? Aí, diz aqui, ó, por que eu preciso praticar? Porque como lemos aqui nesse texto de Mateus 7, 24 ao 27, ele diz que todo aquele que ouve estas palavras e não pratica é semelhante, é comparado a um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre areia. Veio a chuva, os ventos, os rios transbordaram e grande foi ela ruiu e grande foi a sua ruína. Por que ele diz isso? Porque o dia mau um dia chega. E quando ele chega, eu preciso estar pronto. E como que eu vou estar pronto? Quando a minha casa está firmada sobre a rocha. Aonde está firmada a sua casa? Na areia ou na rocha, que é Jesus? Porque diz assim, ó, livro de João, capítulo 16, versículo 33. E vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Jesus falando. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Então eu preciso entender que existem muitas coisas que tentam nos impedir de praticar a palavra de Deus. O medo, a insegurança, a dúvida. Tudo isso faz com que eu tenha, ou melhor, não tenha uma vida prática. Eu fico com medo de alguma coisa. E aqui eu vou abrir só um parênteses para a sua vida. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de fazer qualquer coisa, seja na vida, na sua caminhada cristã ou na vida secular. Os grandes homens e mulheres, sejam cristãos ou na vida secular, eles erraram antes de acertarem e serem bem-sucedidos. Então não tenha medo de errar. Errar faz parte do processo. E o medo não pode também me impedir de praticar a palavra do Senhor. O medo não pode me impedir de avançar na obra de Deus. O medo não pode me impedir de chegar ao ponto que Deus quer que eu chegue. E para que eu faça isso, eu preciso romper com o medo, até mesmo de errar. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar com as pessoas, eu tenho medo... Não, eu não posso deixar esse medo me paralisar. O medo é natural até o ponto em que ele me protege. No ponto em que ele me prejudica, ele passa a ser, não passa a ser saudável. Por exemplo, o medo é saudável quando eu percebo que tem um perigo à minha frente, um tiroteio, alguma coisa, um iminente desabamento, alguma coisa, e eu, não vou passar ali não, e eu recuo. Esse medo foi saudável para mim. Agora, esse medo que muita gente tem sentido nos últimos meses e anos, a partir da pandemia, que se potencializou, que é o medo de sair de casa, o medo de pegar uma doença, o medo de ser assaltado, medo, e a pessoa não sai, fica restrita. Esse medo não é saudável, esse medo precisa ser combatido. E combatido com o quê? Com a palavra de Deus. Só o Senhor pode nos libertar. O amor do Senhor, ele lança fora todo medo. Então, eu te encorajo a vencer o medo, a insegurança, a dúvida e praticar a palavra do Senhor.
E eu coloquei aqui na minha conclusão, coloquei assim, ó, vença o medo, a insegurança e a dúvida. É a palavra de Deus que te fortalece e te dá vida. Então pratique a palavra. Saia da teoria. Pare somente de ouvir e comece a praticar os ensinamentos que você tem recebido na sua igreja, né? Com o seu pastor. Pare de ouvir somente e comece a praticar. Comece a praticar. Pratique a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai viver tempos assim extraordinários a partir do momento em que você começa a praticar. Isso não é fácil, não é uma coisa assim, um estalar de dedos. Eu não estou considerando que você é fraco e por isso você não faz. Não, não, não. Eu respeito a sua condição, mas eu te encorajo a, mesmo assim, achando que não vai dar, vença o medo e ultrapasse essa linha, né, que divide você da sua vitória. Amém? Deus abençoe a tua vida.